Bem-vindo ao Light Stories. Eu sou Aníbal e compartilho as experiências de quase morte de pessoas que faleceram por um breve período e vivenciaram algo que transformou suas vidas para sempre. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, considere deixar seu like, inscreva-se e ativar o sino de notificações para se manter atualizado sobre novos relatos. É totalmente gratuito e contribui para o crescimento do canal. Espero que a história de hoje lhe traga paz, amor e sabedoria. Hoje vamos compartilhar uma das mais clássicas experiências de quase morte do século XX. A história de hoje é sobre George Ritchie, que faleceu por um breve período devido a complicações de uma pneumonia. Durante esse tempo, ele encontrou Jesus Cristo, que lhe ensinou sobre o amor e lhe mostrou uma parte do paraíso. Uma jornada além da vida, os reinos invisíveis. Lembro bem daquela noite fria de dezembro de 1943. Eu tinha 20 anos e era estudante de medicina no Corpo Médico do Exército, estacionado em Camp Barkley, no Texas. O ar estava carregado de expectativa, os dias eram longos, mas eu seguia firme, animado com o que o futuro reservava. Recentemente, tinha sido aceito na Faculdade de Medicina da Virgínia e, em poucos dias, eu iria para Richmond para começar minha formação como médico. Mas então algo mudou. Comecei a me sentir mal. No início, era só um pouco de cansaço, uma sensação de peso no corpo que eu não conseguia tirar. Achei que fosse só o resultado das longas horas e do estresse, mas no dia seguinte, aquele cansaço virou algo bem pior. Minha garganta estava inflamada, meus músculos doíam e a febre estava altíssima. Fui para o hospital da base, certo de que me dariam algo para baixar a febre e logo eu estaria bem. Mas quando o médico me examinou, vi sua expressão mudar. Fui internado na hora e colocado em isolamento. Eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas dava para perceber a gravidade pela forma como a equipe médica se movimentava ao meu redor. Minha febre continuava a subir e eu ficava cada vez mais delirante. O mundo ao meu redor começou a se desfocar e os sons do hospital viraram um zumbido distante. Lembro de estar deitado ali, encharcado de suor, enquanto um frio profundo invadia meus ossos. Mesmo com o calor que saía do meu corpo, eu não conseguia parar de tremer. Disseram que eu tinha que tirar raio-x. Me retirei do quarto com as enfermeiras, que estavam com rostos preocupados. De repente eu já não conseguia entender o que elas diziam. Então tudo ficou preto. Acordei de repente. Que horas eram? Olhei para o criado mudo, mas meu relógio não estava lá. Na verdade, onde estavam as minhas coisas? Eu estava preocupado com os horários dos trens que iam para Richmond para começar minha formação como médico. A matrícula já era no dia seguinte. Não tinha tempo para perder ficando doente. Então, olhei ao redor e observei melhor onde eu estava. Eu estava em um quarto minúsculo, que nunca tinha visto antes. Na luz suave da noite, percebi que a cama quase ocupava todo o espaço. Havia uma cadeira de madeira branca ao lado da porta, uma cama, uma mesa e só isso. Onde eu estava e como tinha chegado ali? Tentei me lembrar. A máquina de raio-x. É isso. Eles me levaram para fazer um raio-x e eu devo ter desmaiado ou algo assim. O trem. Eu ia perder o trem. Pulei da cama, assustado, procurando minhas roupas. As enfermeiras do raio-x, claro, não sabiam do trem. Por isso me colocaram aqui, em vez de me mandarem de volta para onde o jipe estava me esperando. Meu uniforme não estava na cadeira. Olhei embaixo dela e não estava ali. Também não havia nenhuma mala de viagem. Onde mais? Nesse quarto minúsculo, eles poderiam ter colocado. Debaixo da cama, talvez? Me virei e então congelei. Alguém estava deitado naquela cama. Dei um passo mais perto. Era um jovem, de cabelo castanho curto, deitado completamente imóvel. Mas isso era impossível. Eu mesmo tinha acabado de sair daquela cama. Por um momento lutei com o mistério. Era estranho demais pensar sobre isso. E de qualquer forma, eu não tinha tempo. Um sargento vinha pelo corredor, carregando uma bandeja de instrumentos coberta com um pano. Provavelmente ele não sabia de nada, mas fiquei tão aliviado de encontrar alguém acordado que fui em sua direção.
Com licença, sargento, eu disse. Você viu o recepcionista desta unidade? Ele não respondeu, nem sequer olhou para mim. Ele continuou vindo, direto na minha direção, sem diminuir a velocidade. Cuidado, eu gritei, pulando para fora do seu caminho. No segundo seguinte, ele passou por mim, andando pelo corredor, como se nunca tivesse me visto, embora eu não entendesse como não colidimos. E então, vi algo que me deu uma nova ideia. Mais adiante no corredor, havia uma daquelas portas pesadas de metal que levavam para fora. Corri em direção a ela. Mesmo que eu tivesse me atrasado e perdido aquele trem, encontraria outra maneira de chegar a Richmond. Quase sem perceber, me vi do lado de fora, correndo rapidamente, viajando mais rápido, de fato, do que jamais me movi na vida. Não estava tão frio quanto antes. Na verdade, eu não sentia nem frio nem calor. Olhando para baixo, fiquei surpreso ao ver não o chão, mas o topo dos arbustos de mesquite abaixo de mim. O Camp Barclay parecia estar bem atrás de mim enquanto eu voava pelo deserto escuro e congelado. Minha mente continuava me dizendo que o que eu estava fazendo era impossível, e ainda assim, estava acontecendo. Uma cidade passou rapidamente abaixo de mim, luzes de semáforos piscando nos cruzamentos. Isso era impossível. Um ser humano não podia voar sem um avião, e de qualquer forma, eu estava voando baixo demais para um avião. Olhando fixamente para baixo, percebi que tinha parado de me mover completamente. Encontrar-me de alguma forma suspenso a 15 metros no ar foi uma sensação ainda mais estranha do que o voo vertiginoso tinha sido. Mas eu não tinha tempo para refletir sobre isso, pois um homem vinha andando rapidamente pela calçada em direção à cafeteria. Pelo menos pensei, eu poderia descobrir com ele em que cidade eu estava e em que direção estava indo. No mesmo instante em que a ideia me ocorreu, como se pensamento e movimento tivessem se tornado a mesma coisa, me encontrei na calçada, apressando-me ao lado do estranho. Ele era um civil, talvez com 40 ou 45 anos, vestindo um sobretudo, mas sem chapéu. Ele obviamente estava pensando profundamente em algo, pois nunca olhou em minha direção enquanto eu o acompanhava. Você pode me dizer, por favor, eu disse, em que cidade estamos? Ele continuou andando. Por favor, senhor, eu disse, falando mais alto. Sou um estranho aqui, e eu ficaria grato se... Não consegui terminar de falar, e chegamos à porta do café, quando ele se virou, estendendo a mão para a maçaneta da porta. O sujeito era surdo? Pensei comigo mesmo. Logo estendi minha mão esquerda para tocar seu ombro. Minha mão passou direto, simplesmente não havia nada lá. Fiquei parado em frente à porta, boquiaberto, enquanto ele a abria e desaparecia lá dentro. Foi como tocar o ar, como se ninguém estivesse lá. E ainda assim, eu o tinha visto distintamente, até mesmo a barba por fazer começando a crescer em seu queixo. Me afastei dali e me encostei em um poste de telefone para refletir sobre o acontecido. Meu corpo atravessou o poste como se ele também não estivesse lá. Ali, na calçada daquela cidade desconhecida, tive as reflexões mais estranhas e difíceis que já tive. Caso o homem que estava entrando no café e o poste que tentei encostar fossem perfeitamente normais, então o problema era comigo. E se, de alguma maneira impossível e inimaginável, eu tivesse perdido minha solidez, minha capacidade de tocar as coisas, de fazer contato com o mundo, até mesmo de ser visto. Por exemplo, o sujeito de agora há pouco. Era óbvio que ele não conseguia me ver ou ouvir. Agora que eu estava encarando os fatos, me lembrei do sargento no hospital que passou direto por mim. Era como se eu não existisse. E se esses dois não me viram, o que me fazia pensar que as pessoas na faculdade de medicina da Virgínia seriam capazes de me ver. Qual era o sentido dessa corrida desenfreada para Richmond, se quando eu chegasse lá, eu não pudesse fazer ninguém perceber minha presença? E se eu chegasse em casa para o Natal e nem minha própria família não pudesse me ver? Uma solidão aterrorizante tomou conta de mim. De alguma forma, de alguma maneira, eu tinha que recuperar a minha habilidade de ser visto e ouvido. E de repente eu me lembrei do jovem que vi na cama naquele pequeno quarto do hospital. E se aquele fosse eu? Ou pelo menos a parte material, concreta, de mim mesmo, da qual, de alguma forma inexplicável, eu tinha me separado.
E se o corpo que deixei deitado no quarto do hospital fosse o meu próprio? E se fosse, como eu poderia voltar a ele? Após ter esse pensamento, de repente eu já estava novamente me movendo em direção oposta à da cidade. Parecia que eu estava voltando na direção de onde vim. E parecia que eu estava atravessando o espaço ainda mais rápido do que antes. Logo, eu já estava parado em frente ao hospital da base. E assim começou uma das buscas mais estranhas que já podem ter acontecido. A busca por mim mesmo. Depois de muita procura, encontrei um jovem utilizando um anel que eu reconheci como sendo meu. No terceiro dedo da mão esquerda havia um anel com uma pequena coruja dourada em um oval de ônix negro. Lentamente, me aproximei, com os olhos fixos naquela mão. Havia algo terrível nela. Mesmo na fraca luz noturna, eu podia ver que era branca demais, lisa demais. Onde eu tinha visto uma mão assim antes, então me lembrei. Em um velório que fui quando era mais novo, tinha um cadáver com o mesmo aspecto. Recuo em direção à porta. A pessoa naquela cama estava morta. Senti a mesma relutância que tive ao estar no velório por estar em um mesmo recinto com um cadáver. Mas se aquele era meu anel, então era eu, o meu corpo, deitada sob aquele lençol. Isso significava que eu estava morto. Foi a primeira vez em toda essa experiência que a palavra morte me ocorreu em relação ao que estava acontecendo. Mas eu não estava morto. Como eu poderia estar morto e ainda estar acordado, pensando, experienciando? Eu sempre achei que a morte era diferente. Sempre pensei a morte era a extinção do ser. No entanto, eu ainda era eu, bem acordado, apenas sem um corpo físico para funcionar. Desesperadamente, tentei puxar o lençol, tentando descobrir a figura na cama. Todos os meus esforços não moveram nenhuma brisa no silencioso pequeno quarto. Por fim, em desespero, afundei na cama. Ou fiz isso mentalmente. Na verdade, meu ser desencarnado não fez contato com ela. Ali, bem ali, estava minha própria forma e substância, mas tão distante de mim, como se habitássemos planetas separados. Será que era isso que a morte significava? Essa separação de uma parte da pessoa do resto dela? Não tenho certeza de quando a luz no quarto começou a mudar. De repente, percebi que estava mais brilhante, muito mais brilhante do que estava. Virei-me para olhar o abajur na mesa de cabeceira. Certamente uma única lâmpada de 15 watts não poderia emitir tanta luz. Olhei em deslumbramento enquanto a luminosidade aumentava, vindo de lugar nenhum, parecendo brilhar em toda parte ao mesmo tempo. Todas as lâmpadas na enfermaria não poderiam emitir tanta luz. Todas as lâmpadas do mundo não poderiam. Era impossivelmente brilhante. Era como 1 milhão de sóis estivessem acesos de uma vez só. E bem no meio do meu assombro veio um pensamento mundano, provavelmente nascido de alguma aula de biologia quando estive na escola. Ainda bem que não tenho olhos físicos neste momento, pensei. Essa luz destruiria a retina em 1/10 de segundo. Não, me corrigi. Não era uma luz. Era ele. Ele seria brilhante demais para se olhar. Pois agora eu via que não era luz, mas um homem que havia entrado no quarto. Ou melhor, um homem feito de luz, embora isso não parecesse mais possível para minha mente do que a intensidade incrível da luminosidade que compunha sua forma. No instante em que o percebi, uma ordem se formou em minha mente. Levante-se. As palavras vieram de dentro de mim, mas tinham uma autoridade que meus meros pensamentos nunca tiveram. Levantei-me e, enquanto fazia isso, veio a certeza estupenda. Você está na presença do Filho de Deus. Novamente, o conceito parecia se formar dentro de mim, mas não como pensamento ou especulação. Era uma espécie de saber, imediato e completo. Eu sabia outras coisas sobre ele também. Uma delas, que este era o ser mais poderoso que eu já tinha encontrado. Se este era o Filho de Deus, então seu nome era Jesus. Mas este não era o Jesus dos meus livros da escola dominical. Aquele Jesus era manso, gentil, compreensivo e provavelmente um pouco fraco. Esta pessoa era o próprio poder, mais antigo que o tempo e ainda mais manso que qualquer um que eu já tinha conhecido. Acima de tudo, com essa mesma certeza misteriosa e interior,
eu sabia que este homem me amava. Muito mais do que poder, o que emanava dessa presença era amor incondicional. Um amor surpreendente. Um amor além da minha imaginação mais selvagem. Esse amor conhecia cada coisa pouco amável sobre mim. As brigas com minha madrasta, meu temperamento explosivo, os pensamentos sexuais que eu nunca conseguia controlar, cada pensamento e ação mesquinha e egoísta desde o dia em que nasci, e ainda assim me aceitava e me amava da mesma forma. Quando digo que ele sabia tudo sobre mim, isso era simplesmente um fato observável, pois naquele quarto, junto com sua presença radiante, simultaneamente, embora ao contar, eu tenha que descrever uma a uma, entraram também todos os episódios da minha vida inteira. Tudo o que já tinha acontecido comigo estava simplesmente ali, à vista de todos, contemporâneo e atual, tudo aparentemente ocorrendo naquele momento. Como isso era possível, eu não sabia. Nunca antes experimentei o tipo de espaço em que parecia estar. O pequeno quarto ainda era visível, mas não nos confinava mais. Em vez disso, em todos os lados de nós havia o que só posso descrever como uma espécie de mural gigantesco, exceto que as figuras nele eram tridimensionais, movendo-se e falando. E muitas dessas figuras pareciam ser eu mesmo. Paralisado, me observei de pé na frente da lousa, em uma aula de soletração da 3ª série, recebendo meu distintivo de escoteiro na frente do meu grupo. Me vi como um pequeno bebê de 1,2 kg, ofegando por ar em uma incubadora. Simultaneamente, parecia não haver antes nem depois, me vi sendo retirado por cesariana do ventre da jovem mulher doente e moribunda que eu nunca tinha visto antes. Me vi alguns meses mais velho, sentado no colo de uma mulher de rosto bondoso, com óculos de aros de prata e nariz torto. A menina de 3 anos brincando no chão, ao nosso lado, deve ser Mary Jane, embora, é claro, eu não me lembrasse dela naquela idade. Mas a senhorita Williams parecia exatamente como eu me lembrava dela. Ela aparecia em muitas das cenas. Com um surto de saudade há muito esquecida, vi o quanto eu a amava. Ao lado dessas cenas, vi papai trazendo uma alta morena esguia para a nossa casa. Seria a mulher com quem ele iria se casar. Vi Mary Jane e eu nos mudando com eles para a casa na Brook Road. Me vi parado com medo na janela da sala de jantar, desejando sair, mas com medo do menino da casa ao lado. Junto com cenas alegres, havia cenas miseráveis. Me vi sendo espancado por aquele garoto. Vi minha humilhação quando minha irmã correu para me defender. Me vi chorando enquanto papai se despedia para longas viagens de trabalho. Grande parte das cenas tristes se originaram de minhas atitudes. Me vi afastando quando minha madrasta se inclinava para me dar um beijo de boa noite. Até escutei o meu próprio pensamento. Eu não vou amar essa mulher. Minha mãe morreu. A senhorita Williams foi embora. Se eu a amar, ela também me deixará. Me vi aos 10 anos, parado naquela mesma janela da sala de jantar, enquanto papai ia ao hospital para trazer para casa nosso novo irmão Henry. Me vi decidindo, antes mesmo de vê-lo, que não iria gostar desse recém-chegado. Havia outras cenas, centenas, milhares, todas iluminadas por aquela luz penetrante, em uma existência onde o tempo parecia ter cessado. Teria levado semanas em tempo normal para olhar para tantos eventos, e ainda assim eu não tinha a sensação de minutos passando. Nos vi mudando, quando eu tinha 12 anos, para uma nova casa na parte oeste de Richmond. Havia episódios dos meus anos de escola secundária. Vi o dia da minha formatura. E o tempo todo me vi manter o afastamento de minha família em relação à minha vida pessoal. Vi papai voltando para casa com seu uniforme do exército. Logo depois me vi indo até o correio para me alistar para o serviço militar. Vi o processo de incorporação em Camp Lee. Vi centenas de outros recrutas embarcando no trem para Camp Barkley. Cada detalhe de 20 anos de vida estava ali para ser observado. O bom, o mal, os momentos altos, os momentos rotineiros. Neste momento, escutei uma pergunta vindo diretamente nos meus pensamentos. O que você fez com a sua vida? Obviamente, ele já sabia o que eu tinha feito com minha vida, pois todas as imagens que acabei de ver da minha história, detalhada e perfeita, vinha dele, não de mim. Eu não poderia ter lembrado 1/10 do que estava ali até que ele me mostrou. O que você fez com a sua vida? Perguntou novamente. Parecia ser uma pergunta sobre valores, não fatos.
O que você realizou com o tempo precioso que lhe foi dado? Então me perguntei, será que eu não fiz nada duradouro, nada importante? Desesperadamente procurei ao meu redor algo que parecesse valer a pena à luz desta nova realidade apresentada. Não era que houvesse pecados muito sérios em minha vida. Na verdade, eu só julgava que os meus maiores pecados eram em relação às obsessões sexuais e os segredos que a maioria dos adolescentes levam em relação a isso. Mas, se não havia pecados tão sérios, eu percebi que também não havia bondades radicais na minha história. Será que eu nunca fui além dos meus próprios interesses imediatos? Será que não fiz algo que outras pessoas reconheceram como valioso? Finalmente me lembrei do momento mais orgulhoso da minha curta vida, quando eu me tornei um escoteiro ainda criança. Novamente, palavras pareciam emanar da presença ao meu lado. Você se sentiu grandioso, disse Jesus. Era verdade. Eu podia me ver parado no centro do círculo de premiação, ruborizado de orgulho, os olhos admiradores da minha família e amigos voltados para mim. No entanto, os meus pensamentos eram todos voltados a mim mesmo. Eu, sempre no centro dos meus pensamentos. Não houve um momento na minha vida em que deixei outra pessoa ocupar o centro dos meus pensamentos. Me vi caminhando para frente em um serviço religioso aos 11 anos, pedindo a Jesus para ser o Senhor da minha vida. Mas vi como rapidamente aquela primeira empolgação se transformou em uma rotina enfadonha de igreja aos domingos. Pior, vi a arrogância e a autoestima que acompanhavam isso. Eu era melhor do que as crianças que não iam à igreja. Eu era até melhor do que muitos que iam. Havia o meu distintivo de presença perfeita para provar. Comecei a me lembrar dos cursos de pré-medicina, como eu estava me esforçando para ser médico e ajudar as pessoas através da minha profissão. Mas me foi mostrado o que eu também imaginava naquela época: ter um carro Cadillac e um avião particular. Pude ver que no fundo do meu coração, eu não queria me tornar médico para ajudar as pessoas, mas sim para ganho pessoal. E de repente, a raiva contra a pergunta que Jesus fez cresceu dentro de mim. Não era justo tudo isso. Claro que eu não tinha feito nada com minha vida. Eu não tive tempo. Eu não sabia da verdade. Como você poderia julgar uma pessoa que nem teve tempo para se viver em sua plenitude? No entanto, a resposta de Jesus não continha nenhum traço de julgamento. A morte, disse ele de forma muito amorosa, pode vir a qualquer idade. Naquele momento, me veio um pensamento mundano. O que vai acontecer com o dinheiro da minha previdência privada que vou receber quando eu tiver 70 anos? Antes que eu pudesse retirá-las, as palavras saíram dos meus pensamentos, me esquecendo que neste lugar a comunicação ocorria por pensamento em vez de fala. Se eu suspeitava antes que havia alegria em Jesus, agora eu tinha certeza. A luminosidade parecia vibrar e cintilar com uma espécie de gargalhada sagrada. Ele não estava rindo de mim ou da minha tolice, não era um riso zombeteiro, mas uma alegria que parecia dizer que, apesar de todo erro e tragédia, a alegria era mais importante. E no êxtase daquele riso, percebi que era eu quem estava julgando os eventos ao meu redor tão severamente, não ele. Era eu quem os via como triviais, egocêntricos, sem importância. Nenhuma condenação veio da glória que brilhava ao meu redor. Ele não estava culpando ou repreendendo. Ele estava simplesmente me amando, preenchendo o mundo com a sua luz e, no entanto, de alguma forma, estando lá para me apoiar. Ele ainda esperava a resposta para a minha pergunta. O que você fez com sua vida para me mostrar? Repetiu. Já entendi que, em meus primeiros esforços para encontrar uma resposta boa e que impressionasse, perdi completamente o ponto da questão. Ele não estava perguntando sobre realizações, prêmios ou grandezas deste mundo. A pergunta, como tudo mais que provinha dele, tinha a ver com o amor. O que ele realmente estava perguntando era: quanto você amou com sua vida? Você amou os outros como eu estou te amando? Totalmente? Incondicionalmente? Vi como era tolo tentar encontrar uma resposta impressionante ao analisar as cenas de minha vida. Voltei a ficar em um estado de negação e pensei: ora, eu não sabia que um amor assim era possível. Alguém deveria ter me contado. Pensei indignado. Esse realmente é um bom momento para descobrir do que se trata a vida de verdade, pensei de forma irônica.
É como chegar a um exame final e descobrir que você seria testado em uma matéria que nunca estudou na vida. Se este era o jeito certo de se viver, por que ninguém me contou? Mas embora esses pensamentos surgissem de autopiedade e autojustificação do meu ser, a resposta de Jesus não continha nenhuma reprimenda. Apenas aquela pitada de bom humor celestial por trás das palavras: "Eu te contei", disse Jesus. Quando? Ainda querendo me justificar. Como ele poderia ter me contado e eu nunca ouvi? Jesus então respondeu: "Eu te contei pela vida que vivi. Eu te contei pela morte que morri. E se você mantiver seus olhos em mim, você verá ainda mais." Com um sobressalto, percebi que estávamos nos movendo rapidamente. Eu não me vi deixando o hospital, mas agora ele não estava mais à vista. Os eventos da minha vida que nos cercavam haviam desaparecido também. Parecia que, de repente, entramos em uma dimensão completamente diferente, quase outro tipo de existência. Neste lugar havia uma paz que tudo pervadia. Enquanto entrávamos em um dos edifícios e começávamos a descer um corredor de teto alto, ladeado por grandes portas, o ar estava tão calmo que eu realmente me surpreendi ao ver pessoas no corredor. Não consegui discernir se eram homens ou mulheres, velhos ou jovens, pois todos estavam cobertos dos pés à cabeça com mantos largos de capuz que me fizeram vagamente lembrar de monges. Mas a atmosfera do lugar não era nada do que eu imaginava para um mosteiro. Era mais como um imenso centro de estudos, vibrando com a excitação de uma grande descoberta. Todos que passamos nos amplos corredores e nas escadas curvas pareciam absorvidos em alguma atividade importante. Não muitas palavras eram trocadas entre eles. E ainda assim, não senti nenhuma hostilidade entre esses seres, mas sim um afastamento para a total concentração no que estava sendo estudado. Seja o que for que essas pessoas possam ser, elas pareciam completamente e supremamente esquecidas de si mesmas, absorvidas em algum vasto propósito além de si mesmas. Através de portas abertas, vislumbrei enormes salas cheias de equipamentos complexos. Em várias das salas, figuras encapuzadas se debruçavam sobre gráficos e diagramas intrincados ou sentavam-se nos controles de consoles elaborados, piscando com luzes. Essas eram atividades científicas de algum tipo, elas estavam tão além de qualquer coisa que eu conhecia que eu nem podia adivinhar em que campo estavam. De alguma forma, senti que algum vasto experimento estava sendo conduzido, talvez dezenas e dezenas de experimentos. "O que eles estão fazendo, Jesus?", perguntei. Mas embora o saber irradiasse dele como fogo, embora de fato eu sentisse que toda a atividade nesse imenso campus tinha sua origem em Deus, nenhuma explicação iluminou em minha mente. O que foi comunicado, como antes, foi amor, compaixão por minha ignorância, compreensão que englobava todo o meu não entendimento. E algo mais. Apesar da evidente paz nos seres ao nosso redor, eu sentia que mesmo isso não era tudo. Senti que ele tinha coisas muito maiores para me mostrar. E assim o segui em outros edifícios desta dimensão. Entramos em um estúdio onde música de uma complexidade que eu não conseguia conceber estava sendo composta e executada. Havia ritmos complicados, tons que não estavam em nenhuma escala que eu conhecia. Então, eu me peguei pensando, Bach é apenas um iniciante comparado a tudo isso. Em seguida, passamos por uma biblioteca do tamanho de uma universidade. Eu olhei para dentro de salas forradas do chão ao teto com documentos em pergaminho, argila, couro, metal, papel. Aqui, o pensamento me ocorreu, estão reunidos os livros importantes do universo. Imediatamente soube que isso era impossível. Como poderiam os livros serem escritos em algum lugar além da Terra? Mas o pensamento persistiu, embora minha mente o rejeitasse. As obras-chave do universo. A frase continuava recorrendo enquanto vagávamos pelas salas de leitura abobadadas, lotadas de estudiosos silenciosos. Então, abruptamente, na porta de uma das salas menores, quase um anexo. Aqui estão os documentos referentes à Terra. Saímos novamente para o lado de fora do edifício. Em seguida, fomos para um edifício lotado de maquinário tecnológico, para uma estranha estrutura esférica onde uma passarela nos levou sobre um tanque de água.
Parecia haver ali enormes laboratórios e para o que poderia ter sido algum tipo de observatório espacial. E à medida que avançávamos, meu sentimento de perplexidade aumentava. É este o paraíso, Senhor Jesus? Me arrisquei a perguntar. A calma e o brilho daquele lugar certamente eram celestiais, assim como a ausência de si mesmo, de ego inflado que é tão comum na Terra. Quando essas pessoas estavam na Terra, elas cresceram além dos desejos egoístas que os humanos normalmente têm? Perguntei a Jesus. Elas cresceram e continuam crescendo aqui. A resposta de Jesus vinha com um brilho forte como a luz do sol. Então pensei, mas se o crescimento podia continuar no paraíso, então nem isso que vi era a totalidade do paraíso. Então deve haver algo maior até mesmo do que esse ambiente. Não obtive resposta. Talvez, conclui, Jesus não possa me dizer mais do que estou vendo agora. Talvez não haja nada em mim ainda que possa compreender uma explicação definitiva daquele ambiente. O fato central é que não importa as diferentes realidades que ele me mostrasse, Jesus permanecia a todo momento o verdadeiro foco da minha atenção. Talvez por isso eu não estivesse ciente nem do momento exato em que deixamos a superfície da Terra. O meu foco era totalmente nele. De repente parecia que havíamos deixado o paraíso para trás. Eu não podia mais vê-lo. Em vez disso, parecia que estávamos em um imenso vazio. E então eu vi, infinitamente distante, longe demais para ser visível com qualquer tipo de visão que eu conhecesse. Uma cidade. Uma cidade brilhante, aparentemente infinita, brilhante o suficiente para ser vista por toda a distância inimaginável entre nós. O brilho parecia irradiar das próprias paredes e ruas desse lugar e dos seres que eu agora podia discernir se movendo dentro dela. De fato, a cidade e tudo nela pareciam ser feitos de luz, assim como Jesus que estava ao meu lado. Naquela época, eu ainda não havia lido o livro do Apocalipse. Só pude ficar de boca aberta, admirado, com este espetáculo distante, imaginando quão brilhante cada edifício, cada habitante, devia ser para ser visto ao longo de tantos anos-luz de distância. Será que essas figuras radiantes eram aquelas que de fato mantiveram Jesus como o foco de suas vidas? Me perguntei. Enquanto fazia esta pergunta, duas das figuras brilhantes pareciam se destacar da cidade e começar a se dirigir a nós, lançando-se por aquela infinidade com a velocidade da luz. Mas por mais rápido que eles viessem em nossa direção, nós nos afastávamos ainda mais rápido. A distância aumentava, a visão se desvanecia. No entanto, eu sabia que minha visão imperfeita atual não poderia suportar neste momento o vislumbre daquele reino, que parecia sim ser o céu definitivo. Ele havia me mostrado tudo o que podia. Agora estávamos nos afastando rapidamente. A cidade gloriosa ainda cintilava e brilhava em meus pensamentos, acenando e me chamando. Com total indiferença, olhei para baixo e notei que havia uma figura deitada sob o lençol na cama que quase preenchia a minúscula sala no hospital. Mas, incrivelmente, Jesus estava me dizendo que eu ainda pertencia de alguma forma àquele corpo, que seu propósito para mim envolvia também viver mais tempo na terra. Desesperadamente clamei a ele para não me deixar, para me levar para aquela cidade brilhante, para não me abandonar neste lugar. Conforme eu implorava, senti a consciência escapar de mim. Minha mente começou a se turvar. Eu já não sabia pelo que estava lutando. De repente, senti que minha garganta estava em chamas e o peso em meu peito estava me esmagando. Abri meus olhos, mas havia algo em frente ao meu rosto. Tentei tatear as cobertas para encontrar o que estava me cobrindo, mas mover meus braços era como tentar levantar barras de chumbo. Me sentei na cama e então percebi que estava vivo novamente, acordado no pequeno quarto no hospital militar. Essa foi a experiência de hoje. Por favor, escreva nos comentários o que você achou dessa história. Se possível, comente e compartilhe para ajudar o canal. Que Deus abençoe sempre a sua vida e paz esteja sempre